Após muitos anos, talvez décadas vivendo no continente com os humanos, Lara Dorren no começo era reverenciada por todos ao seu redor como uma figura quase divina. Ela era respeitada pelos humanos porque ela tinha um grande poder mágico e uma grande determinação em ajudar as pessoas necessitadas. Da mesma forma, ela era muito respeitada pelos elfos Aen Seid por sua compaixão em ajudá-los e por representar uma última esperança para sua raça, que era oprimida desde a traição dos humanos, que vocês se lembram foi há mais de 300 anos atrás aqui. Embora fosse respeitada pelos humanos, o poder absoluto e fora de compreensão do sangue ancestral assustava a maioria dos magos, e logo esse medo foi transmitido para os reis e os governantes do norte, que temiam que esse tal de sangue ancestral tratava-se de uma arma secreta dos elfos para derrubar os humanos do poder e retomar o controle do mundo. Sendo assim, Lara Dorren foi banida do conclave dos magos por representar uma ameaça e passou a ser perseguida pelos humanos, sendo forçada a viver entre os elfos Aen Seid que estavam isolados nas florestas. O sangue de Lara deveria ser uma dádiva, mas até aqui tudo o que ele fez foi atrair problemas e olhos perigosos. Existia um mago humano que era chamado de Crenegan de Lodge. Ele se formou no conclave dos magos como um dos melhores feiticeiros da sua época, e ele ainda é considerado um dos magos mais poderosos de todos os tempos lá na época dos livros de The Witcher, e poucos foram capazes de alcançar a altura do seu legado. Ele lutava pela união da raça dos elfos e dos humanos. Ele queria restaurar aquela velha amizade que eles tinham quando eles entraram em contato pela primeira vez. Então ele acabou se tornando um grande seguidor dos movimentos ideológicos que argumentavam a favor da igualdade dos elfos e dos humanos e um acordo de paz entre as duas raças. Por causa disso, Cregennan de Lodge era muito querido e respeitado pelos elfos, assim como ele era admirado pelos humanos. Cregennan tinha um plano bem ambicioso de tentar restaurar a amizade dos elfos e dos humanos. Os planos ambiciosos de Cregennan de Lodge foram interrompidos quando ele conheceu a belíssima Lara Dorren. Ele aprendeu muito sobre os Aenel com essa elfa sábia, né? E rapidamente ele se apaixonou por ela, e Lara meio que correspondeu aos sentimentos de Cregennan, e os dois tiveram uma paixão muito intensa. Curiosamente, esse relacionamento amoroso foi mais desaprovado pelos humanos do que pelos elfos. Eu vou inclusive ler aqui para vocês uma fala da Francesca Findabair lá no livro do Batismo do Fogo, que explica muito bem o que as duas raças pensaram em relação ao namoro do Cregennan de Lodge com a Lara Dorren. A amizade e, em seguida, o vínculo amoroso entre eles foi inicialmente bem aceito pelas duas raças. No entanto, logo os magos invejosos inventaram argumentos para proibir a união da magia humana e da magia élfica, alegando que nada de bom seria produzido dessa união. Entre os mais preconceituosos humanos e os mais odiosos elfos, eles consideraram esse relacionamento uma forma de traição. Havia também outros problemas menores, como rixas pessoais, ciúmes e inveja. Ou seja, muitos dos elfos dos Aen Seid aprovaram o relacionamento de Lara Dorren e Cregennan de Lodge porque eles acreditavam que o bebê do casal, né, o filho deles, seria um escolhido para unificar as duas raças de uma vez por todas. Afinal, um meio elfo de um relacionamento tão importante representaria a esperança, onde provaria que eles finalmente poderiam deixar suas diferenças de lado e coexistirem pacificamente. Mas havia aqueles que invejavam os poderes de Lara e os talentos de Cregennan. Como essa época das histórias de The Witcher é muito nebulosa, a gente não sabe em detalhes aqui o que eram essas rixas pessoais e tal. Mas com o tempo, o Cregennan de Lodge passou a ser perseguido pelos próprios humanos, sendo declarado como um traidor de sua raça. E Lara Dorren também foi perseguida pelos elfos Aen Seid, considerada uma traidora dos elfos. O casal foi forçado a passar meses, talvez anos, fugindo pelo continente sem nunca encontrar um lar. Para piorar essa situação, durante essas fugas aí pelo continente, né, a Lara Dorren ficou grávida do Cregennan de Lodge. Isso fez todos os reis do norte declararem o Cregennan um verdadeiro traidor, perseguido politicamente, porque ele supostamente estava trabalhando em um plano maligno com os elfos e tramando uma conspiração para derrubar os humanos. E aí,
os reis falaram que quem ajudasse ou abrigasse o Cregannan seria considerado um traidor junto com ele e executado. Lara Dorren implorou várias vezes para o seu amado deixá-la e limpar o seu nome com os humanos, para que ele se salvasse antes que fosse tarde demais. Mas o Cregannan de Lodge se recusou a abandonar sua esposa e o seu futuro filho, e decidiu permanecer ao lado dela, enfrentando o mundo inteiro para isso. Uma noite, Lara e Cregannan foram atacados por um bando de humanos, e Cregannan enfrentou sozinho esse exército para proteger a sua amada. Infelizmente, o Cregannan não tem tanta sorte assim, ele acaba sendo derrotado pela multidão enfurecida e ele é assassinado, ele morre. Lara gritou de desespero quando retornou e encontrou o corpo do seu amado destroçado no chão. Agora ela precisaria seguir esse caminho duro completamente sozinha. Em Tir Nalia, chegaram notícias de que Lara estava grávida de um humano, o que, como vocês devem imaginar, não agradou nem um pouco os elfos Aenel, principalmente o rei Alberon Mursetak, que começou a fomentar a ideia de que os humanos do continente roubaram o dom que era dele por direito, o sangue ancestral. Ele encarregou a caçada selvagem de encontrar uma forma de trazer esse poder de volta aos Aenel, pois ele foi criado por eles. É assim que Eredin e seus seguidores começam a perseguir, os descendentes do sangue ancestral, buscando uma forma de levá-los para Tir Nalia ao rei Alberon. A Lara passou a viver como uma fugitiva, como uma criminosa, e em várias ocasiões ela implorou aos governantes dos humanos por misericórdia, mas nenhuma de suas súplicas amoleceu os corações de pedra dos homens, que eram sempre impiedosos e cruéis. Então, Lara passou a pedir clemência não para si, mas para sua filha, que ainda nem havia nascido e estava em seu ventre. Mas, mesmo assim, uma rainha dos humanos, que a gente não sabe quem é, ordenou que seu carrasco cortasse os dedos de Lara Dorren com um machado e a deixasse sozinha nas florestas para morrer. Aquela era uma noite de inverno e estava no meio de uma tempestade de gelo, uma geada, Lara Dorren, ela foi deixada sozinha na floresta, gravemente ferida, afinal ela perdeu os dedos dela, no meio de uma floresta em uma geada congelante. Mesmo assim, ela resistiu bravamente até chegar em uma colina, onde ela finalmente deu à luz a uma menina, a sua filha, quem ela abraçou para proteger do frio cortante. Lara Dorren deu seu último suspiro ali. Ela morreu abraçada com a sua filha recém-nascida, protegendo o bebê do frio com o seu próprio corpo. Embora estivesse cercada de neve, o local da morte de Lara Dorren foi consumido por lendárias flores chamadas de Fenawed. E essas flores, elas não murcharam até a chegada da primavera. Alguns dias depois, quando a geada diminuiu e o frio permitiu que as pessoas saíssem de suas casas, o corpo de Lara Dorren foi encontrado por servos da coroa redaniana, e eles levaram o bebê recém-nascido, que ainda estava vivo, para o rei da Redânia, que nessa época era o rei Vridank, o élfico. Tomado por misericórdia e por influência da sua esposa, o rei Vridank adotou a órfã de Lara Dorren e a criou como uma de suas princesas e lhe deu o nome de Rhiannon.